Será que seria possível o desenvolvimento de uma vacina, ainda que em estágio inicial, para dependentes químicos? Vou repetir. Uma vacina, ainda que em estágio inicial, para dependentes químicos. Professor Frederico Garcia, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e é o coordenador dessa pesquisa, gentilmente aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo essas ideias com vocês, Heraldo. Professor, tenho certeza que todos nós, queremos saber mais detalhes dessa pesquisa, ainda que esteja em estado inicial. Como é que isso age, professor? Heraldo, a gente conseguiu desenvolver uma nova molécula com o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química, que é uma plataforma para a gente ligar substâncias que vão imunizar as pessoas que recebem essa vacina. No caso, a gente conseguiu fazer essa vacina para cocaína e crack, que é a mesma droga, então a gente consegue ligar essas moléculas nessa plataforma e toda vez que a pessoa recebe a vacina, ela passa a produzir anticorpos contra a cocaína. Quando ele utiliza a droga, esses anticorpos se ligam a ela e impedem que ela passe por uma barreira protetora que tem no nosso cérebro, chama barreira hematoencefálica, e atue no cérebro. A gente acredita que pessoas que têm uma dependência, têm um grande desafio quando elas ficam em abstinência, que é não ligar de novo, esse circuito de recompensa e voltar à compulsão pela droga. O que a vacina faria é impedir, que quando ele recai a primeira vez, ele sinta o efeito da droga e com isso a gente consiga alongar o tempo que ele fica em abstinência e reconstruir sua vida. Então, quando a gente passar para os estudos em humanos, que vai trazer esse benefício para as pessoas que usarem essa vacina. Professor, pergunta ainda sempre de leigo. Essa vacina, se ela, lógico, espero que ela vá à frente, ela seria para a pessoa, seria aplicada na pessoa antes dela se tornar dependente? Ou já dependente, ou nos dois casos? Ela não é uma vacina para prevenção, sabe, Heródoto? Ela é uma vacina terapêutica, igual a vacina de alergias. Todo mundo já ouviu falar de alguém que tomou, Então, o intuito dela não é prevenir a doença, mas é conseguir tratar essa doença. Existem outras vacinas terapêuticas, como vacina para câncer, como vacina para algumas doenças autoimunes, que já são usadas. Essa vacina, ela é curativa, ela serve para o tratamento dessa doença. Tá? Ou seja, ela, então, auxiliaria a pessoa a sair da dependência, é isso? Exatamente. E aí a gente acredita que, seria o primeiro tratamento específico para a dependência de cocaína e crack, E ajudaria essas pessoas e essas famílias, porque a gente sabe que é um problema de famílias, a conseguirem superar essa doença, e retomar uma vida dentro dos objetivos de cada um. É uma vacina curativa. Ela também tem uma outra aplicação, Heródoto, que a gente conseguiu mostrar em animais, que é de proteger a exposição intraútero à cocaína, Muitas mulheres acabam ficando grávidas, de forma indesejada quando estão fazendo esse uso, Elas estão em idade fértil normalmente, quando começam a fazer o uso, e a gente conseguiu mostrar que a vacina é capaz de proteger os fetos desses animais expostos à cocaína durante a gravidez. Então, a prole nasce 50% maior, indicando que tem menos aborto espontâneo, elas ganham mais 30% de peso, mostrando que o efeito de inibir a fome da cocaína não está presente. E a gente consegue também ter um outro benefício, que é os ratinhos, quando nascem, eles não nascem sensíveis à cocaína. Então, eles têm um risco menor de se tornar dependentes ao longo da vida. Isso é um grande ganho para a situação clínica, que tem se tornado cada vez mais frequente, infelizmente. Tá? Ana Perissé. Doutor, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida agora. Qual a diferença entre vacina e injeção? Nesse caso, não seria uma injeção? Uma injeção é quando você introduz um medicamento que tem uma outra função que não é essa de produzir uma resposta imune. Vacina é toda vez que a gente faz o nosso organismo produzir uma resposta imune, ou seja, produzir anticorpos, células dirigidas contra um alvo específico, entendeu? Então, no caso da vacina preventiva, a gente faz uma injeção, a gente injeta uma substância, que é uma vacina que vai produzir anticorpos contra a Covid, contra cachumba, coqueluche e assim por diante. Quando o intuito é prevenir uma doença, ou seja, não deixar a pessoa ter uma resposta intensa dessa doença, isso é uma vacina preventiva. Mas quando o intuito é utilizar esses anticorpos para
para atingir um alvo específico dentro do organismo, que pode ser um câncer. Então, existem alguns cânceres que não são marcáveis, porque eles não são reconhecidos pelo organismo como se não fossem células próprias. A gente consegue marcar esse câncer para o organismo reconhecer e destruí-lo. A mesma coisa a gente está fazendo com a cocaína, que é uma substância que normalmente não produz resposta imune. A cocaína não deve produzir, porque ela é uma molécula muito pequena, não deve produzir anticorpo. A gente conseguiu modificar a molécula de cocaína, ligar numa plataforma e fazer com que ela passe a produzir anticorpo, e com isso a gente consegue bloquear a passagem dela pela barreira hematocefálica. Consegui explicar a diferença? Pois não. Sim, sim, muito obrigada. E, professor, temos certeza que todos que estão acompanhando a sua entrevista aqui estão torcendo para que isso avance. Mas é possível, sabemos que está em estágio inicial, é possível prever quanto uma vacina como essa poderia estar à disposição das pessoas? Quantos anos? A gente acredita, Heródoto, eu sempre respondo essa história com uma frase do McCarthy, né? Quando o homem para a Lua em 6 meses, porque tem uma competição com os russos, né? É só colocar dinheiro que a coisa vai, né? É claro que tem uma parte regulatória que não depende da gente, mas a gente acredita que se a gente tivesse recursos em 2 a 3 anos, a gente conseguiria fazer os estudos que faltam para a gente poder registrar esse medicamento e colocá-lo no mercado, sabe? Então, assim, tem apoio econômico por parte dos governos ou não nessa pesquisa? Estão botando grana aí ou não? Teve. No passado, essa pesquisa foi toda realizada dentro de uma universidade pública com recursos públicos, né? E agora a gente precisa dar um andamento para a gente conseguir chegar com isso, né, nos estudos clínicos, né, e nas pessoas. E a gente, de fato, conseguiu fazer Bom, professor, nós perdemos sua conexão, mas queremos agradecer a sua gentileza, suas explicações. Muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Obrigado a você. Agora voltou. Professor, obrigado. Professor Frederico Garcia. Anota o nome. Professor Frederico Garcia. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele diz que dentre 2 e 3 anos, essa vacina poderá já estar no estágio para ser utilizada. Imagine uma vacina para prevenir a pessoa de ser dependente química. Ele está falando de 2 drogas terríveis: cocaína e crack. Aí eu fiquei imaginando o seguinte: ele diz que tem um sentido curativo. Quantas pessoas a gente encontra aqui no centro de São Paulo, onde nós estamos, que são dependentes de crack? Quantas a gente encontra, nós como leigo, percebemos, olha onde que a gente poderia chegar com a ciência brasileira. Por isso que eu perguntei se estão pondo grana lá, né? E ele diz que estão, felizmente. Eu gostaria que você, que está nos acompanhando, né, lembrasse dessa entrevista do professor e da importância da revolução que isso pode trazer no tratamento da pessoa dependente. Quem conhece um pouquinho sabe qual é a dificuldade de você tirar a pessoa numa dependência dessa. Põe a pessoa numa clínica, ela fica lá meses sem poder ver ninguém. E muitas vezes acontece a recaída. Olha onde vai isso. Queria então, acho que em nome de todos nós que estamos aqui, que estamos acompanhando, né, de parabenizar toda a equipe do professor Frederico Garcia por esse estudo tão importante.